Irmãos, Romanos capítulo 3, versículos 9 a 20. Que quadro é esse? Que quadro é esse? Um quadro inquietante, um quadro, poderia dizer, até mesmo apavorante. Pensando neste texto, pensando naquilo que o texto descreve, durante a semana, eu procurei pesquisar algumas obras de arte históricas, amedrontadoras, onde artistas famosos procuraram expor de forma, assim que chamasse a atenção algumas mazelas da sociedade, alguns sentimentos que preferimos calar, abafar, sufocar. Encontrei algumas obras dentro do talento desses pintores que são conhecidos como gênios da arte, mas confesso que nenhuma destas obras foi tão inquietante quanto o quadro pintado por Paulo a respeito do homem natural, neste texto aqui, que nós conhecemos bem porque fala de nós também. É um quadro que tem a ver com a nossa natureza original e que permanece em nós mesmo após a conversão, quando falamos daqueles que já são regenerados, daqueles que têm uma nova natureza. Essa nova natureza, por regeneração, nos foi adicionada. A natureza humana pecaminosa deixou de nos escravizar, deixou de ter senhorio sobre nós, foi enfraquecida, mortalmente atingida, mas ainda agoniza, e hora ou outra tenta mostrar sua face, horrorosa, fétida, que nos assusta, e nos mostra que não podemos em momento nenhum da nossa jornada, abaixar guarda, ou baixar guarda, nos descuidar, deixar de vigiar, deixar de orar, porque senão o velho homem volta a se manifestar. Que quadro é esse? Eu sempre admirei pessoas que conseguem desenhar fisionomias. Eu nunca consegui. O máximo que eu faço até hoje é aquele esboço com um círculo é a cabeça, um retângulo é o tronco, e saindo do retângulo, na horizontal, os braços, na vertical, as pernas, e umas bolinhas, as mãos e os pés. Não sai muito disso, a minha habilidade de desenhar. Mas eu sempre admirei pessoas que conseguem manifestar no lápis, no papel, uma pessoa, uma figura humana, e emoções, a gente consegue ver ali. Aqueles desenhistas que trabalham com o desenho, e diante de uma pessoa que foi vítima de um criminoso, vai colhendo informações e vai esboçando ali no papel um retrato falado. E daqui a pouco a pessoa que vai dando as indicações se assusta e diz: olha, é essa pessoa aí, é essa pessoa. Um retrato falado. Físico, um retrato falado do corpo, da feição, do semblante. Paulo aqui faz um retrato falado da alma, do espírito, do homem interior. Eu gostaria então que você acompanhasse silenciosamente a leitura do texto, Romanos 3, a partir do versículo 9 até o versículo de número 20. O texto diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não,
De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Que quadro é esse? Nos primeiros 3 capítulos de Romanos, Paulo pinta um inquietante quadro por meio do qual se propõe a mostrar a pecaminosidade do ser humano, enquadrando a humanidade como culpada diante de Deus. Nos versículos que acabamos de ler, ele dá as últimas pinceladas nessa obra, o arremate final. Faz questão de mostrar que eu também e você somos parte dessa história. Não há exceção. O texto diz isso pelo menos 2 vezes. Não há exceção. Terminasse nesse ponto a narrativa, a vida humana seria uma tragédia. Graças a Deus, pelo que virá em seguida, após essa terrível descrição. Como alguém já disse, irmãos, e eu gosto de repetir, possivelmente vocês já me ouviram dizer essa frase: se o pecado não for amargo, Cristo não será doce. É essa a temática de Paulo aqui. É este raciocínio que ele está desenvolvendo. Por ora, ainda na primeira parte, o amargor do pecado. Nós vamos passar versículo por versículo de forma rápida. Pretendo ser breve nos meus comentários acerca destes versículos. Quando nós começamos no versículo 9, o apóstolo Paulo começa com uma interrogação dizendo: que se conclui? Que se conclui? Temos qualquer vantagem? Que se conclui? Irmãos, e eu vou seguir aqui a interpretação que entende que Paulo continua a distinção que ele tem feito, que ele vem fazendo até aqui em Romanos, entre judeus e gregos, ou entre judeus e gentios. Na verdade, ou é judeu, ou é gentio, está todo mundo presente. Então, quando ele fala que se conclui, temos nós qualquer vantagem, aqui eu entendo que Paulo está dizendo, temos nós
os judeus, e agora eu me incluo entre eles. Paulo não se incluiu entre eles quando falou nos versículos anteriores, quando destacou os benefícios de se ser judeu, as vantagens de se ser judeu. Mas ele se inclui agora. Agora ele fala na primeira pessoa, se incluindo nas dificuldades, se incluindo nas mazelas. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Então é essa a interpretação que seguirei. Temos nós, judeus, qualquer vantagem? E ele responde: não, de forma nenhuma. A gente não tem vantagem. Vamos entender bem o que Paulo está dizendo aqui. Volte comigo para o capítulo 3, versículo de número 1. O apóstolo Paulo vai fazer esta mesma pergunta, só que vai dar uma resposta diferente. No versículo 1 ele diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Então Paulo diz: qual é a vantagem do judeu? Muita, sob todos os aspectos. O judeu tem vantagem. Agora, quando nós chegamos aqui no versículo 9, que se conclui: temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Será que o texto está se contradizendo? Não, a Bíblia não se contradiz. O ponto aqui é que cada questão está lidando com situações diferentes. Nos versículos 1 e 2, quando Paulo faz a pergunta e diz que há muita vantagem, sob todos os aspectos, o texto está falando sobre privilégios concedidos. Os judeus receberam muitos privilégios da parte de Deus, foram alcançados com muitas dádivas, e isso é vantagem, quando se sabe usar isso. Assim como é uma grande vantagem você, que teve o privilégio de nascer num ambiente cristão, crescer dentro de um ambiente onde a educação cristã lhe é passada desde a infância. E você cresce aprendendo a palavra de Deus, a teologia bíblica, quem é Deus, o que Ele espera de você. Isso é grande vantagem, privilégios recebidos. Agora, no versículo 9, o texto está falando sobre a natureza do ser. Quando se considera a natureza do ser, a essência que nossa como seres humanos, a natureza pecaminosa, o judeu tem alguma vantagem? Não. Ele também é pecador. Ele também é pecador. Não há vantagem quando se considera a natureza do ser. Os privilégios são, sim, grandes vantagens. Através dos privilégios que nós recebemos e que os judeus recebiam lá no passado, nós podemos lidar com o pecado, que é o pior inimigo do homem, de forma a sermos mais bem-sucedidos nessa luta, de modo a agradarmos melhor a Deus. Os privilégios são vantagens, mas os privilégios não mudam o status de pecador do judeu e nem de um cristão nominal. Os privilégios não mudam nossa essência. Os privilégios não mudam nossa natureza. Ninguém deixa de ser pecador por causa de vantagens recebidas. Ninguém se torna salvo por nascer judeu, ou se tornava salvo por nascer judeu na época de Paulo.
E ninguém se torna salvo por nascer cristão na nossa época. Os privilégios são vantagens, sim, podem nos conduzir ao caminho que nos levará à regeneração, mas ninguém deixa de ser pecador por causa de privilégios, de vantagens recebidas. Judeus também precisam do Salvador. Em outras palavras, irmãos, deixa eu tentar fazer-me entender melhor aqui. Em outras palavras, operacionalmente falando, há vantagem. Essencialmente falando, há igualdade. Uma ilustração simples. Sabe aquelas tags, aqueles adesivos que você coloca no carro para você não ter que parar em postos de pedágio na estrada? Talvez você tenha esse adesivo no seu carro. Em algumas situações mais específicas de feriado, algumas situações mais específicas de maior movimento, quando a gente não tem esse adesivo, a gente tem que ficar um bom tempo na fila, aguardando para pagar o pedágio. Agora, esse adesivo que é colocado no carro é uma tecnologia que possibilita o pagamento automático sem que tenhamos que esperar. O adesivo, então, é colocado no para-brisa do carro, do veículo, e se comunica com os sistemas de cobrança. Quando o carro passa pela praça de pedágio, o código do adesivo é lido pelos dispositivos eletrônicos, permitindo o pagamento automático. E o carro vai sem ter que esperar. É uma maneira prática de evitar filas e economizar tempo. Mas quem usa esse adesivo passa sem pagar? A conta chega depois, não é? A conta chega, continua devendo. Continua devendo. Mas é uma vantagem. É uma vantagem. É um privilégio que a pessoa tem. Os privilégios recebidos facilitavam muito a vida do judeu. Assim como os privilégios recebidos facilitam muito a vida de alguém que cresce no seio de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica que prega o evangelho com fidelidade. Contudo, este alguém continua em dívida. É esse o ponto que eu quero frisar. O maior benefício que os privilégios operacionais podem, ou o maior benefício que os privilégios operacionais pode conceder a alguém que os recebe, é conduzir esse alguém ao Salvador, aquele que pode trabalhar em sua essência, regenerando o seu coração. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, judeus e não judeus, toda a humanidade, os que têm a lei e os que não têm a lei, os que têm a lei lidam com Deus pela lei, os que não têm a lei lidam com Deus pela revelação na natureza. Temos demonstrado que todos, judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E depois de falar no geral, ele começa a descrever o homem. Ele começa a pincelar o quadro. E nós temos nos versículos 10 e 11, primeiras pinceladas. Como está escrito, não há justo nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há justo.
O homem natural não é justo. Por mais certa que seja sua vida civil, social, por mais que siga preceitos morais e éticos, o homem natural não é justo. Não há justo. Nenhum sequer. Quando alguém se encontra com Cristo Jesus e recebe uma nova natureza, é regenerado, esse alguém é justificado. Percebam que há a diferença, ele não se torna justo, ele se torna justificado, por graça, por misericórdia, mas ele continua carente, dia após dia, do auxílio de Deus, porque juntamente com a sua natureza espiritual regenerada, adicionada pela regeneração, ele tem uma natureza ainda pecaminosa, que precisa ser calada, dia após dia. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Naturalmente, o homem natural não entende. Cognitivamente falando, mentalmente falando, no seu pensamento, no seu raciocínio, o homem natural não entende as coisas de Deus, não busca a Deus, blasfema contra Deus. A vontade de Deus não lhe é inteligível, não lhe é discernível. Não há quem entenda. Não há. E o homem não pode, de alguma forma, requerer para si um estado de justiça. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Então, aquilo que parte da mente não entende, o pensamento, a razão, o raciocínio humano, que o máximo que pode fazer é afastar o homem de Deus. Esse homem não busca a Deus, o seu comportamental é afetado. Então, mente, comportamento. E por isso ele vai agir de forma a desagradar a Deus. Não há quem busque a Deus, vai buscar outras coisas. O homem natural vai buscar satisfazer os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, ainda que não sejam desejos e sonhos totalmente horríveis, mas vai procurar viver a vida por si próprio e para si próprio, e não por Deus e para Deus. É esse o ponto. Às vezes, a gente ouve pessoas dizendo o seguinte: olha, fulano de tal é uma pessoa tão boa, só falta converter, se converter já está tudo pronto. Gente, não tem ninguém bom, ainda que a pessoa seja socialmente exemplar, civilmente exemplar, moralmente exemplar, a pessoa vive por si e para si. É essa a distinção. Quando o texto fala que não há quem entenda, não há quem busque a Deus, o homem foi feito para viver por Deus e para Deus. É por isso que boas obras não resolvem. Porque nós fazemos por nós e para nós. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Parte do pensamento que se manifesta no comportamento que é motivado por vontades e emoções,
aqui nós vemos o homem totalmente corrompido e depravado, na sua mente, no seu comportamento, nas suas vontades, nas suas emoções. Não quer dizer que todo homem comete todos os pecados no nível mais intenso, mas quer dizer que todo homem vive por si e para si, e nisso peca contra Deus, ainda que em graus socialmente aceitáveis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Eu quero que você abra sua Bíblia, deixando o texto de Romanos marcado, no texto de Lucas, capítulo 17. O texto vem falando sobre importantes ensinos. Logo antes fala sobre o perdão, a necessidade de perdoar. Os discípulos se surpreendem e dizem para Jesus: Senhor, se é assim, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-me, então você deve perdoar aos discípulos, né? No versículo 5, os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. E quando o texto chega no versículo de número 10, o Senhor Jesus dirigindo para os seus apóstolos, se dirigindo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, o Senhor Jesus vai dizer assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ainda que façamos tudo o que deveríamos fazer, nós o faríamos por nós e para nós. O texto nos diz: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Irmãos, o texto parece muito pesado, muito duro, e de fato é para ser pesado e duro. Paulo está mostrando como o pecado é amargo e como o pecado causa mal. É claro que nós, vendo um texto desse, não devemos pensar: já que é assim, então eu vou viver de qualquer forma. Não, não é assim, não é isso que a Bíblia está querendo mostrar para nós. A Bíblia está querendo nos despir de todo entendimento meritocrático, de que nós merecemos algo, de que nós somos bons. É isso que a Bíblia está querendo nos dizer. E nós estamos neste grupo. O texto diz: não há quem faça o bem, não há um sequer. O homem natural, a nossa velha natureza, em muitos momentos procura se manifestar. Em Cristo, o regenerado pode fazer o bem, mas sempre lutando contra a sua velha natureza. E prosseguindo o texto, irmãos, os versículos 13 e 14, as Escrituras vão nos mostrar o seguinte:
vão nos mostrar que aquilo que nos distingue dos demais animais, num sentido muito forte, as Escrituras vão nos mostrar que a capacidade de comunicação que temos, de expressar sentimentos, de expressar planejamentos, de raciocinar e chegar a conclusões, e expor essas conclusões de forma que possa ser entendida. O texto vai dizer que o homem usa a sua comunicação como uma arma do mal, uma arma para matar, uma arma para destruir. E o texto então diz no versículo 13: a garganta deles é sepulcro aberto. Garganta, sepulcro aberto. O que tem dentro de sepulcro? Tem morte. Então, olhando pela garganta, o que sai da garganta manifesta o que está no interior: morte. A garganta é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. E o Senhor Jesus lida com este ensino quando ele diz que a boca fala do que está cheio o coração, e se dirige aos fariseus dizendo: vocês são hipócritas, porque vocês estão falando coisas boas sendo maus. Vocês deveriam ser sinceros, falar aquilo que está no coração. Vocês falariam coisas ruins, porque o coração de vocês é ruim. Mas vocês são hipócritas, o coração está ruim, tem morte, é sepulcro. E vocês falam coisas boas por engano. Com a língua urdem engano, veneno de víbora há ou está nos seus lábios, veneno mortífero. Irmãos, essa semana eu li uma reportagem, e essa reportagem analisou um dado interessante. A queda do índice de suicídios entre pessoas em idade escolar até 18 anos, nos Estados Unidos, na época da pandemia de Covid. Olha que dado interessante, porque nós ouvimos, e de fato aconteceu isso, na época da pandemia, houve muito problema emocional. Muitas pessoas ficaram abaladas emocionalmente e precisaram de apoio psicológico, psiquiátrico. Muitas pessoas adoeceram emocionalmente na época da pandemia, o isolamento social. Só que essa pesquisa mostrou, nos Estados Unidos, pessoas em idade escolar, na época da pandemia, tiveram, nessa faixa etária, uma queda no número de suicídios. Eles começaram então a tentar entender por que é que isso aconteceu, por que é que houve esse declínio. E se eu não estou enganado, dentro do suicídio, das mortes nos Estados Unidos, nessa faixa etária, suicídios é a segunda causa de morte. E eles foram então analisando os dados e descobriram o seguinte: olha, a queda da taxa de suicídio tem a ver com a impossibilidade da continuação de bullying social, por causa do isolamento. As pessoas isoladas pararam de receber bullying. Bullying feito com a língua, veneno mortífero, que mata, que destrói. Língua que foi usada para abençoar e tem amaldiçoado. Veneno de víbora está nos seus lábios. E Tiago, falando para os crentes aos quais ele se dirige, ele fala: olha, meus irmãos, tenham cuidado, não deve proceder da mesma boca bênção e maldição. Mas aqui o texto vai nos mostrando o retrato espiritual do homem natural.
E como as palavras têm poder de destruição. Você já foi ferido por palavras? É possível que já tenha sido. Você já feriu com palavras? É possível que já tenha ferido também. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Todos os homens na condição de pecadores, os nossos privilégios não mudam a nossa natureza. O que muda a natureza é a regeneração. E o regenerado precisa andar em santificação para poder crucificar a carne dia após dia com as suas paixões e concupiscências. O texto prossegue, mostrando nos versículos 15 e 16, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Irmãos, olhando a natureza irracional, nós percebemos que os animais não matam por esporte. Os animais não matam por ganância. Os predadores matam para se alimentar. Os predadores, os animais, matam porque precisam de alimento. O homem mata por maldade, por egoísmo, por ganância, manifestando a inclinação pecaminosa do seu coração. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Há guerras, guerras que se instauram, guerras após guerras, e não apenas guerras entre povos, por terreno, por região, por petróleo, por passagens, caminhos, guerras diversas, guerras ideológicas. O homem vive em guerra. Nos seus caminhos há destruição e miséria, os pés são velozes para derramar sangue. Guerra dentro de igrejas, onde grupos não se entendem e igrejas se dividem. Guerras dentro de casa, onde uns ferem os outros e são feridos. Pés velozes para derramar sangue, para trazer morte. Caminhos que trazem destruição, que trazem miséria. E Paulo vai pintando o retrato de como é o homem. Mostrando quão amargo é o pecado. Versículo 17, desconheceram o caminho da paz. Sim, não há como desfrutar paz à parte de Deus. O homem natural desconhece o caminho de paz e a vida é marcada por inquietação. O homem regenerado, ele precisa dia após dia alimentar a sua alma, alimentar a sua vida, andar com o príncipe da paz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O homem regenerado precisa se encher do Espírito para viver em paz, para desfrutar paz, gozar paz. Mas o homem natural desconhece o caminho da paz. Existe um versículo que sempre me chama a atenção a respeito do desassossego do coração de alguém que está distante de Deus. O texto está lá em Levítico e vai dizer o seguinte: quanto aos que de vós ficarem, falando para o povo em aliança com Deus, que desobedecesse, que infringisse as regras divinas, o texto vai dizer: quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade,
nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Falta de paz, inquietação. No mesmo sentido, Provérbios vai dizer no capítulo 28, versículo 1, fogem os perversos, sem que ninguém os persiga. Aquele medo constante. Será que descobriram? Será que alguém sabe? Fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Desconheceram o caminho da paz. E por fim, no versículo 18, o texto diz o seguinte: não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui é a raiz de onde procede tudo aquilo que foi descrito. Não há temor de Deus. É a pincelada final. Falta de temor a Deus. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E o homem descrito aqui por Paulo é aquele cuja vida não leva Deus em conta. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Para o verdadeiro cristão, a história é diferente. O verdadeiro cristão teme a Deus. O verdadeiro cristão entende que Deus é o ambiente no qual nós vivemos e vive sua vida tendo em vista o que Deus vai pensar dele, o que Deus vai dizer. O verdadeiro cristão sabe que é a Deus que ele deve agradar, que suas decisões devem ser tomadas levando Deus em conta. O verdadeiro cristão tem Deus como a força que determina a sua vida, o critério considerado para ser o que é e fazer o que faz. Isso é temor de Deus. Isso é temer a Deus. Lendo o que o teólogo Sproul disse acerca desse texto, acerca dessa passagem que estamos considerando, nesse momento aqui, ele disse o seguinte: olha, eu tenho muito medo de Deus, eu temo diante de Deus. Ele falando sobre si próprio. As pessoas deviam temer mais a Deus, considerar mais a Deus. Quando nós consideramos a Deus, e quando nós cruzamos essa fronteira entre o viver por si e para si, e passamos a viver por Deus e para Deus. E através então desta fronteira cruzada, nós começamos a trilhar os nossos caminhos, a construir nossa vida temporal e eterna, tendo em vista quem é Deus. O nosso retrato começa a ser caracterizado mais pela nova natureza do que pela velha natureza, mais pelo novo homem do que pelo velho homem. É uma dinâmica. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos despir do velho e nos vestir do novo. E é à medida que esse temor de Deus torna a força motriz da nossa jornada, da nossa vida, que nós vamos começar a ter a vida caracterizada mais por um outro retrato, o homem conformado. Cristo Jesus vai sendo construído em nós. Cristo Jesus, aquele que se fez o homem perfeito, e aquele que é
o exemplo ao qual devemos seguir e no qual devemos nos enquadrar. O primogênito, entre muitos irmãos, nós vamos sendo transformados dia após dia. Os versículos 19 e 20, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda boca. Toda boca emudeça, se cale. Ninguém ouse se levantar diante de Deus dizendo algo diferente do que o próprio Deus disse. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta, os pés, tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Toda boca se calar. Ninguém apresentar argumento diante de Deus. Quem sou eu? Deus já falou quem eu sou. Como eu vou dizer que sou diferente do que Ele fala que eu sou? Indesculpável, pecador, condenado à separação eterna de Deus, por decisão própria, calado, emudecido pela lei. O judeu, o cristão nominal, emudecido pela criação, todo e qualquer gentio que não tem acesso à palavra, declarado culpado. Somos indesculpáveis diante de Deus. Que quadro é esse? Que quadro é esse? E aí, irmãos, vamos nos desesperar diante dessa realidade? Não, de forma alguma. A má notícia foi dada, a boa ainda virá. Paulo, nesse ponto da carta que escreveu aos Romanos, ele termina um raciocínio onde ele enquadra todo homem na condição de pecador, condenado, naturalmente falando, separado de Deus, irremediavelmente perdido por si só. Mas a partir do versículo que segue, existe uma conjunção que vai fazer toda a diferença. Mas, se o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Por ora, vamos ficar por aqui. E que a ministração da ceia do Senhor seja a boa nova. Por ora vamos ficar por aqui. A má notícia foi dada. A boa notícia virá, e virá como uma torrente violenta. Virá com uma força inigualável, capaz de varrer, de limpar qualquer sujeira, qualquer miséria oriunda do pecado. A boa nova virá. Por ora que a ministração da ceia do Senhor seja uma introdução dessa boa nova. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que se coloque em oração diante do Senhor.
Em Cristo, a essência humana pode ser mudada. Cristo não veio para reformar o homem, ele veio para fazer o homem novo. Ele veio para fazer um homem criado outra vez. Ele não muda apenas nosso comportamento, ele muda a nossa essência, nos torna novas criaturas. Não mais um quadro aterrorizante, amedrontador, mas uma obra que lembra a si próprio. Uma obra que nos torna, dia após dia, mais vistos nele mesmo, e ele mais visto em nós mesmos, através daquilo que ele faz, por graça, na vida do pecador. Você, meu irmão, que já é regenerado, agradeça a Deus. Louve a Deus porque Deus deu a você a condição de escrever uma nova história. Você que ainda não conhece Jesus como Salvador, por melhor homem e mulher que você possa ser, vivendo vida honesta, socialmente aceitável, civilmente aceitável, religiosamente aceitável, mas se você ainda não tem Cristo, você está extraviado, não é bom. Você está condenado, o seu coração ainda precisa de transformação. E é Cristo que pode fazer isso. Enquanto os irmãos se mantêm em oração, eu convido os presbíteros a virem ao altar. Nós vamos, na sequência, ter o privilégio de participar da mesa do Senhor. Louvando a Deus porque um dia Ele nos fez ver o amargor do pecado, mas nos fez ver em Cristo a doçura da salvação. Nós vamos louvar ao Senhor porque, ainda que continuemos nesse corpo mortal, marcado pela corrupção, um dia o corruptível será revestido de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade, e todo o resquício do pecado será tirado da nossa vida. Ó Deus, diante da sua palavra nós nos calamos. Nos calamos, ó Deus, como religiosos, nos calamos como homens que de outra forma mostrariam os seus méritos, suas conquistas, suas boas obras. Diante da palavra do Senhor nós nos calamos. Declaramos, Senhor, que ela de fato nos descreve. Louvado seja o Senhor, porque como cristãos, nascidos de novo, o pecado já não é mais Senhor sobre a nossa vida, e nós podemos andar em novidade, como veremos adiante nesta mesma carta, mortificando dia após dia a nossa carne. Louvamos o Senhor por isso. Mas jamais podemos nos vangloriar, nos ensoberbecer, porque só estamos de pé porque o Senhor nos mantém de pé. E aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O velho homem continua ativo, ainda que agonizante. O velho homem continua tentando atrapalhar o nosso crescimento espiritual, a nossa santificação. O velho homem precisa ser dia após dia mortificado. Ajuda-nos, Senhor, a trilhando, ó Pai, este caminho de santificação, dia após dia, nos despir
do velho homem que se corrompe e nos vestir do novo homem que se refaz em Cristo. Ó Deus, nós consagramos esses elementos que diante de nós estão, retirados da natureza criada perfeita pelo Senhor, o pão, o suco de uva, e que através deles o Senhor nos fortaleça. O Senhor abra os nossos olhos para que dia após dia possamos discernir as nossas próprias faltas e assim, Senhor, lutar contra elas. Deus, dá-nos sensibilidade para que não sejamos autoenganados, não nos deixemos enganar por nós mesmos. Dá-nos força, Pai, dá-nos graça. E muito obrigado pelo privilégio de participar da mesa do Senhor. Nós louvamos, ó Deus, e bendizemos o seu santo nome. Obrigado por nos dar a notícia ruim, mas obrigado porque adiante o Senhor vem, Pai, como uma avalanche de amor, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Graças te rendemos. Em nome de Jesus. Amém.